Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a estudar hoje éster, amina e amida. Lembrando que o mais importante para todas as aulas, desde a aula 4.1, é você saber reconhecer as funções orgânicas. É saber reconhecer quando é que é um álcool, quando é que é um fenol, quando é que é um éter, uma cetona, um aldeído, um ácido carboxílico. E hoje a gente vai ver o éster, a amina e a amida. Bom, como é que você vai identificar o éster? O éster é quando você tem a C dupla O, a carbonida, ligada ao oxigênio, que é esse caso aqui. Esse é o éster que vocês mais conhecem, um dos ésteres que vocês mais conhecem, que é o acetato de etila, que é o nosso removedor de esmaltes. Ó. Quando eu tenho a C dupla O ligada ao oxigênio, é um éster. E esse daqui é o removedor de esmalte. Então, a gente tem dois tipos para tirar o esmalte das unhas. Um é utilizando a acetona, que é a propanona, e outro é utilizando o acetato de etila, que é um éster. Como é que vai ficar a nomenclatura do éster? Então, a gente tem os carbonos ligados à carbonila, que é essa parte aqui. Você vai contar o número de carbonos, ou seja, vai dar o prefixo. Depois vai ver, só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E depois, como é um éster, você vai colocar o ato. Então, vai ficar prefixo mais mais o ato. E depois vai ver a quantidade de carbonos que está ligado ao oxigênio. Para os carbonos que estão ligados ao oxigênio, a gente vai dar nome de ramificação. Então, vai colocar o D e o nome da ramificação. Metil, etil, propil, tá? E termina com a letra A para fazer a concordância entre os nomes. Então, vai ficar prefixo mais an mais o ato, relacionado aos carbonos que estão ligados à carbonila. D, o nome de ramificação mais A, relacionado aos carbonos que estão ligados ao oxigênio. Então, por exemplo, a gente tem esse composto aqui, esse éster. Então, eu vou contar a quantidade de carbonos que eu tenho ligado à carbonila. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, o intermediário é O. E como é um éster, vai ficar oato. Então, pentanoato. Aí agora eu vou olhar qual é a ramificação que está ligada ao oxigênio. Então, eu tenho essa ramificação com um carbono só. Ramificação para um carbono só, o nome é metil. Então, o nome vai ficar pentanoato de metila. Tá? E nesse caso aqui, eu só coloquei um exemplo, por quê? Porque essa nomenclatura de éster quase não cai. A nomenclatura de éster quase não cai, o que cai mesmo é você reconhecer as funções orgânicas. Então, se cair alguma nomenclatura de éster, vai ser uma nomenclatura simples. Como é que é a nomenclatura simples? Onde a parte que eu tenho, os carbonos da carbonila, não vão ter ramificações e o nome de ramificação ligado ao oxigênio vão ser as ramificações que a gente já está acostumada a ver. Amida. Amida é quando eu tenho a C dupla O, a carbonila ligado ao nitrogênio. Eu posso ter esse caso aqui, quando o nitrogênio está ligado a 2 hidrogênios, ou então você pode ter o nitrogênio substituído por carbono. O R significa que é radical, radical de carbono. Então, eu posso ter esses dois casos, mas, se reparar, eu sempre vou ter o quê? O nitrogênio ligado à carbonila. Nitrogênio ligado à carbonila. Então, é uma amida. Como é que vai ficar a nomenclatura da amida? A amida, a gente vai colocar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, met, et, prop, bud, pent. O intermediário, que a gente só vai utilizar o an, e terminar com o nome amida. A nomenclatura é a mesma dos hidrocarbonetos de cadeia aberta e cadeia fechada, mas essa nomenclatura não cai, não vejo cair. Eu só estou colocando que se cair, vai cair o quê? Uma nomenclatura simples, que nem essa daqui, o exemplo que eu vou dar, tá?
Se a gente contando os carbonos, eu vou ter 2 carbonos. Para 2 carbonos, o prefixo é et. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, o intermediário é an. E como eu tenho nitrogênio ligado a C dupla O, que é uma amida, então a terminação vai ficar amida. Então, isso daqui é etanamida. Mas lembrando, o mais importante é reconhecer a função, não dar o nome. Tanto que os exercícios que eu coloquei no formulário são todos de reconhecimento das funções orgânicas. Só coloquei nome para dar nome ou reconhecer, ou eu dou um nome para pedir a fórmula nos formulários anteriores, tá? Bom, amina. Amina é quando eu tenho o nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja o carbono da carbonila. Então, por exemplo, essa daqui é a amina que vocês mais conhecem, que é o NH2 ligado ao benzeno. Ela é chamada comercialmente de anilina. Se vocês repararem, o nitrogênio está ligado ao anel aromático. A gente fala que essa daqui é uma amina aromática. O nitrogênio estando ligado ao anel aromático, qualquer substância que está ligado a compostos aromáticos, elas são têm possíveis efeitos carcinogênicos no nosso organismo. Bom, não quer dizer que se você comer aquele confetinho, aquele disquetezinho com corante, ou tomar aquele suquinho de uva cheio de corante, que você vai ter câncer. Não. Isso daí depende do seu grau de exposição e da sua genética. Não quer dizer que você está destinado a ter câncer no futuro. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Depende do seu grau de disposição e também do seu grau de exposição e também da sua genética. Mas se você puder evitar qualquer produtinho que tenha corzinha, essa corzinha, se puder ser evitada, é melhor, tá? Bom, a classificação das aminas. A amina, ela é derivada da amônia. A fórmula da amônia é NH3. Então, eu posso representar ela estruturalmente desse jeito. Então, eu tenho o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Então, eu posso ter até 3 substituições do hidrogênio por carbono. Então, o primeiro caso aqui. Esse primeiro caso, eu substituí um hidrogênio da amônia por grupamento de carbono. Quando eu substituo um hidrogênio apenas da amônia por grupamento de carbono, a classificação da amina é primária. Esse segundo caso aqui, eu substituí 2 hidrogênios da amônia por 2 grupamentos de carbono. Quando isso acontece, a amina é classificada como secundária. E o último caso é quando a gente pega os 3 hidrogênios da amônia e substitui por 3 grupamentos de carbono. Então, é a amina terciária. E ainda tem a classificação da amina aromática que a gente viu no início, no slide antes desse daqui, né, no de definição, que a anilina é uma amina aromática, quando o nitrogênio está ligado ao anel aromático. Como é que vai ficar a nomenclatura da amina? A gente vai pegar nome de ramificação e colocar no final amina. Então, se a gente tiver ramificações diferentes, vai ter que colocar em ordem alfabética essas ramificações. Então, por exemplo, eu tenho metil e tenho etil. Então, no nome, primeiro você vai colocar o etil e depois o metil. E se a gente tiver ramificações iguais, você vai colocar o prefixo di ou o prefixo tri na frente. Então, por exemplo, eu tenho 2 metis, então vai ficar dimetil. Eu tenho 3 metis, vai ficar trimetil. Então, vamos aos exemplos. Esse daqui eu coloquei 3 exemplos só para exemplificar o que eu tinha colocado só para dar um nome do que eu tinha colocado na classificação. Mas não quer dizer que a nomenclatura de amina cai. É muito difícil de cair, tá? Então, primeiro aqui, ó. Vou colocar os carbonos e vou contar o número de carbonos.
Contando o número de carbonos, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Para 4 carbonos, a ramificação se chama butil. Então, como é uma amina, você vai colocar o nome da ramificação, que é butil, e depois amina, butilamina. O segundo exemplo, eu tenho 1, 2 carbonos, que é o etil. 1, 2 carbonos, que é o etil também. Então, são duas ramificações iguais. Então, você vai colocar o prefixo di na frente, dietil, e depois o nome amina. Então, vai ficar dietilamina. Agora, o terceiro exemplo. Eu tenho 1, 2 carbonos, etil. 1, 2 carbonos, etil. E o outro, metil. Aqui eu tenho duas ramificações iguais e uma diferente. Então, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Então, primeiro vem um etil. Como são dois etis iguais, vai começar dietil. Aí, depois vai colocar o metil e termina com amina. Mas lembrando, o mais importante é você reconhecer as funções orgânicas. Os exercícios dos formulários, tanto desse formulário como o próximo, é só de reconhecimento das funções orgânicas. Mas aí precisa saber todas as funções anteriores, tá? Bom, vamos aos exercícios. O desenvolvimento das técnicas de síntese em química orgânica proporcionou a descoberta de muitas drogas com atividades terapêuticas. A estrutura a seguir representa as moléculas do antibiótico tetraciclina. Circule as funções orgânicas identificando. Então, eu tenho essa primeira função aqui, que é o OH ligado ao carbono de ligação simples. Quando eu tenho o OH ligado ao carbono de ligação simples, a função é álcool. Eu tenho essa daqui, que é um nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não é o carbono da carbonila. Quando eu tenho nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono que não seja o carbono da carbonila, é uma amina. Agora, essa função aqui é nova para vocês, tá? Aqui, se vocês repararem, eu tenho o OH ligado ao carbono de ligação dupla. Esse composto aqui não é aromático. O OH não está ligado aqui. Se o OH estivesse ligado aqui, seria um fenol. Mas aqui, esse composto aqui não é aromático. O OH está ligado ao carbono de ligação dupla. Então, lembrando, quando eu tenho dupla entre os carbonos, o intermediário é -en. E como tem OH, a terminação vai ser -ol. Então, esse daqui é um enol. Às vezes aparece isso nas questões de vestibular, tá? Então, -en é quando eu tenho ligação dupla entre os átomos de carbono e a terminação é -ol, porque o OH está ligado a esse carbono da dupla. Não confundir com o fenol. Fenol é quando o OH está ligado ao anel aromático. Esse daí é um enol. Essa substância aí, essa parte aqui, não é um anel aromático, não tem as duplas alternadas. Agora, essa outra função aqui é quando o nitrogênio está ligado à carbonila, é uma amida. Aqui eu tenho a C-O, a carbonila entre carbonos, então é uma cetona. Aqui eu tenho o OH ligado ao carbono de ligação simples, é um álcool. Novamente aqui, o OH está ligado ao carbono da ligação dupla, então é um enol. E aqui eu tenho a C-O, a carbonila entre carbonos, então é uma cetona. Então, já está aqui a resposta com as funções circuladas e identificadas. Questão 2. O oseltamivir, que é o Tamiflu, marca registrada, é um antiviral isolado da planta asiática Illicium verum e empregada no tratamento da gripe aviária. Novamente, vamos circular as funções orgânicas e identificar. Eu tenho essa primeira função aqui, que é a carbonila ligada ao oxigênio. Quando eu tenho a carbonila ligada ao oxigênio, é o éster.
eu tenho essa segunda função, que é um nitrogênio ligado a qualquer tipo de carbono, que não é o da carbonila, então é uma amina. Aqui eu tenho o nitrogênio ligado a C-O, a carbonila, é uma amida. E aqui eu tenho o oxigênio entre carbonos, que é um éter. E a questão 3, que eu coloquei uma questão de nomenclatura. Os ésteres são compostos orgânicos com importantes aplicações industriais. São usados como essência de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Isso quer dizer que na hora que você está comendo aquela balinha de morango, balinha de framboesa, balinha de banana, aquilo ali não veio do morango, da banana, não. Aquilo é produto químico, é um éster. O éster tem esses gostinhos doces, tá? Por exemplo, o hexanoato de etila é utilizado como essência de abacaxi. Então, na realidade, se você comer uma balinha de abacaxi ou tomar um suquinho de abacaxi, você não está tomando abacaxi, você está ingerindo o hexanoato de etila, que é o éster. A estrutura química que representa essa essência é... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para eliminar as alternativas, ficar com menos alternativas, é reconhecer as funções orgânicas. Eu vou eliminar aquela que não seja éster. Então, por exemplo, ó, na letra A, eu tenho a C-O ligada ao oxigênio, então é um éster. Eu não posso eliminar a letra A. A letra B, eu tenho o oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos é éter, então eu posso eliminar a letra B. A letra C, eu tenho a C-O ligada ao nitrogênio, que é uma amida. Então, se é uma amida, não é éster. Eu posso eliminar a letra C. A letra D, eu tenho a C-O entre carbonos. Se eu tenho a C-O entre carbonos, é uma acetona, não é um éster. Então, eu posso eliminar a letra D. E a letra E, eu tenho a C-O ligada ao oxigênio. Então, é um éster. Então, ficou entre a letra A e a letra E. Então, lembra, ó, eu tenho os carbonos ligados à carbonila. Contando os carbonos ligados à carbonila, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Para 6 carbonos, o prefixo é ex. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, an. E como é um éster, a terminação é oato, hexanoato. Aí agora eu vejo os carbonos que estão ligados ao oxigênio, que é nome de ramificação, que são esses daqui. Eu tenho 2 carbonos. A ramificação para 2 carbonos, o nome é etil, então vai ficar hexanoato de etila. Vou fazer o nome da letra E. Eu tenho os carbonos ligados à carbonila, que é 2 carbonos. Para 2 carbonos, o prefixo é et. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, é an. E como é um éster, a terminação é oato, então etanoato. E agora eu tenho os carbonos, a ramificação, né? O nome de ramificação ligado ao oxigênio, que são esses daqui. Vou contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 carbonos, o prefixo é ex. Como é nome de ramificação, a terminação é il, então é o exil. Então vai ficar etanoato de exila. Mas ele quer o quê? Ele quer o hexanoato de etila. Resposta, letra A. Bom, então agora façam os exercícios que estão valendo ponto do formulário. E lembrando que esses exercícios que eu coloquei no formulário é só a identificação das funções orgânicas, mas vocês precisam saber identificar álcool, éter, fenol, cetona, aldeído e ácido carboxílico também. É tudo acumulativo, tá? Então, qualquer dúvida pode mandar mensagem particular que assim que puder eu respondo. Bom dia, boa tarde ou boa noite.